As lojas estão ficando cada dia mais bonitinhas e mais pequenininhas. Eu tenho até um amigo hippie que comprou um elevador só para fazer uma boutique. Antes fora nada, nada, tá tudo ou nada. Antes fora nada, nada. Então e a prova? A prova? Faz-se já aqui ao lado. Nossos comerciais, por favor. Ora, muito boa noite, Fátima Cardoso, candidata à presidência da Conselhia do PS de Marinha Grande. Obrigado por ter aceitado o nosso convite para vir ao Novos Fora Nada. No modelo aqui um bocadinho à prova dos 9, que estamos a fazer aos dois candidatos, portanto já fizemos ao Bruno Constâncio, agora estamos a fazer à Fátima. Muito boa noite, Fátima. Boa noite. Permitam-me agradecer o convite, que é sempre bom, uma conversa entre amigos e uma conversa esclarecedora sobre aquilo que se pretende e apresentar a candidatura e os princípios basilares que nos norteiam e penso que estão de parabéns precisamente por isso. Desta forma permitem ouvir os dois candidatos e perceber o que é que move cada um deles e perceber o que é que representa cada uma das candidaturas. Obrigada pelo convite. Obrigado. Obrigado. Nós importa recordar que estes dois programas, portanto, foram gravados, ou estão a ser gravados, antes de ambos saberem o que é que foi feito com o outro programa. Certo. Portanto, que nos parece de alguma portanto, quando estamos a gravar na campanha, portanto, no lançamento da campanha da Fátima, na sexta-feira, e ainda não tivemos a oportunidade de estar do Bruno, porque ainda não aconteceu, portanto vai acontecer, quando sair já aconteceu, mas estamos a gravar antes da apresentação da campanha da candidatura do Bruno Constâncio. Depois então iremos lançar, que será no domingo, portanto vamos lançar o primeiro programa no domingo. Boa noite, Filipe, especialista em altos assuntos políticos do Conselho. Filipe Gomes, boa noite e bem-vindo. Sempre a aldrabar. Boa noite. Olha, eu tenho de começar como comecei o do Bruno e agradecer à Fátima a disponibilidade dela, porque obviamente isto é uma prova de fé, não é? Em nós, que não vamos massacrar muito e portanto... Não, mas é sempre conversar connosco, é sempre um ato de fé. E, portanto, em primeiro lugar, de facto, quero reiterar os agradecimentos à Fátima por se ter disponibilizado. É evidente que já tínhamos feito isto, esta espécie de prova dos 9, quando foi das candidaturas, quando foi das eleições autárquicas, e acho que a coisa até nem correu muito mal, não é? E as pessoas também acederam e nós ficámos contentes com isso. Poderá parecer um bocadinho estranho agora estarmos a convidar não ter este âmbito mais alargado e serem candidaturas partidárias, mas isso também tem a ver com a relevância que todos nós sabemos que o Partido Socialista tem na comunidade marinhense e, portanto, o interesse é esse, não é outro, é só esse. E passo a bola ao Filipe Bruno. por esforçar. Sim, senhora. Fátima Cardoso, 52 anos, licenciada em Gestão e Administração Pública, portanto, nascida em Angola, veio para Portugal em 1975, aderiu ao Partido Socialista em 2005, aqui com uma marca importante com a visita ao nosso Conselho do Dr. Mário Soares, e a forma como se apresentou aos marinhenses ajudou aqui um bocadinho a Fátima a ingressar no Partido Socialista. É líder da Conselhia do Partido Socialista desde 2021, logo após a saída da anterior líder do Conselho. Foi membro de diversas comissões políticas e do secretariado da secção e é membro da Comissão Política Distrital. Desde o ano 2013, agora do ponto de vista profissional, exerce as funções de administradora executiva da empresa pública Transportes da Marinha Grande, portanto, mais conhecida por TUNG. Isso mesmo, transportes urbanos. Eu iria começar por uma questão que está muito relacionada com aquilo que foi o documento de moção da candidatura, em que tem o lema por um PS no rumo certo. E a primeira pergunta, já assim um bocadinho em jeito de provocação, é se ele está com um rumo incerto ou incorreto para ele ter que ser acertado o passe. Ora bem, não se trata propriamente de ele estar num rumo incerto. O que é facto, o que é evidente, é que nós sofremos uma derrota com alguma expressividade, agora para as eleições autárquicas,
e aquilo que urge fazer é realmente a unificação do partido, de forma a que se concretize, a que se consolide como uma alternativa credível, agora para as eleições autárquicas de 2025, que é isso que nos move, é tentar unificar o partido para que se consolide, exatamente, e para que seja uma alternativa sólida. A unificação do partido, como é que eu pretendo fazer a unificação do partido? Que eu penso que é por aí que nós temos que começar. A unificação do partido tem que passar, antes de mais, pela confiança e pela credibilidade. O que é que eu vos posso dizer neste ponto? Que nós temos que encetar um diálogo transparente, e temos que encetar um diálogo transparente e leal com as pessoas. Temos que nos focar, temos que nos centrar nos problemas das pessoas, temos que satisfazer as suas necessidades. É importante abrir o Partido Socialista à sociedade civil, em colaboração, trabalhar para melhorar a Marinha Grande. O que é que nós temos que ser? Temos que ser responsáveis, temos que lutar contra os interesses instalados, temos que ser transparentes na explicação daquilo que nós pretendemos, das decisões, dos resultados que nós pretendemos obter e, acima de tudo, nas promessas que fazemos. Ou seja, temos que ser sérios, temos que prometer aquilo que é possível cumprir. Para que Fátima, tudo isto se concretize, nós vamos ter tempo de olhar para o futuro. Nós iríamos aqui começar um bocadinho atrás, porque a Fátima reforçou e bem que o PS, portanto, de uma forma assumida, tem uma derrota importante, portanto, ou seja, significativa, tendo em conta o partido que é e tendo em conta a história que tem no nosso concelho. Já houve esta reflexão sobre as causas desta derrota? Essa reflexão, ou esta tentativa de reflexão, foi implementada ou foi tentada numa reunião da Assembleia de Militantes, que ocorreu, salvo erro, penso que tenha sido agendada para junho deste ano, salvo erro, ou maio ou junho deste ano, em que eu fiz essa tentativa, porque eu percebi claramente que após esta derrota eleitoral, o Partido Socialista tinha que se primeiro recentrar e perceber o que é que estava mal, portanto tinha que interpretar os resultados, tinha que fazer aquilo que se chama talvez uma purga, não é? Para tentar unificar, para tentar reunir os factos e então partir para um outro modelo que fosse agregador, de modo a que aquilo que aconteceu não volta a acontecer, porque o Partido Socialista tem responsabilidades muito grandes, responsabilidades sociais muito grandes na Marinha Grande, é um partido político que se consolidou na Marinha Grande, é um partido que esteve sempre na charneira na Marinha Grande e não é admissível e não é compreensível o resultado eleitoral que teve. Portanto, urge fazer essa reflexão, eu fiz essa tentativa de reflexão. Podem perguntar se foi bem sucedido ou não. Aqui, portanto, a participação foi ali um bocadinho, não posso dizer que tenha sido a 100%, porque ficaram algumas coisas por falar, algumas coisas por dirimir, mas eu fiz essa tentativa e agora é tempo de partir para um outro modelo, de forma a que, tal como disse inicialmente, que nos consolidemos como uma alternativa credível. Por aquilo que percebi, por aquilo... Sim. Não, eu ia só perguntar, porque ficámos sem perceber que essa tentativa foi feita, quer dizer que houve determinados assuntos que foram abordados. De qualquer maneira, eu até, do teu ponto de vista mais pessoal, e uma vez que não concretizaste, a que é que se deveu efetivamente essa derrota? Quais foram os principais erros que foram cometidos? O que é que aconteceu? Qual é a avaliação que tu fazes relativamente a esse... A avaliação que eu faço desta derrota eleitoral eu penso que foi uma congregação de fatores, não foi um único fator. E até mesmo em termos internos, nós também tivemos alguma responsabilidade. O que é que se passou? O que se passou foi que o executivo da Cidália Ferreira, o anterior, não é? Não conseguiu passar a mensagem. Não conseguiu comunicar com os munícipes. E aqui tivemos um problema muito grave, que foi o problema de que o MPM, ou mais MPM,
constituir-se em termos de propaganda, conseguiu passar muito bem a mensagem. Fizeram um trabalho de casa fantástico, elogiável, uma coisa maravilhosa de comunicação. Conseguiram passar a mensagem de que tinham conhecimento, de que tinham estudado os dossiês, que iriam conseguir mudar a Marinha Grande. Esta mensagem foi passada claramente. E o mais grave é que eles conseguiram passar esta mensagem, inclusivamente aos militantes do Partido Socialista. Todos nós temos noção e temos consciência, eu já falei com muitos, e há muitos militantes, muitos camaradas nossos que votaram no MPM ou no Mais MPM. Porquê? Porque vínhamos de uma situação em que, eventualmente, apesar de ser feito muita obra, porque aquilo que eu vos posso dizer neste momento é que este Executivo herdou uma situação financeira sólida, uma situação financeira invejável, mas de facto, e com obras adjudicadas, e com obras por adjudicar, com muito trabalho feito, até vos posso dar um exemplo. Neste momento nós temos constrangimentos que se referem com a doutora. Mas, Fátima, desculpa lá, os eleitores são ingratos, é isso? Não tem nada a ver com os eleitores serem ingratos, não tem a ver com isso. Os argumentos que apresentaste até agora são... O único argumento que é responsabilidade do PS parece ser o problema da comunicação ou da falta dela. Exatamente. Mas é só esse, não é mais nada que tivesse contribuído. Mas esse foi o foco principal. Ou seja, o que é que se conseguiu? Isto em termos de máquina de propaganda, o MPM conseguiu ter uma máquina de propaganda que conseguiu passar uma mensagem. Em relação se vocês me questionarem se essa mensagem que foi passada está a ser concretizada, isso é outro ponto, não sei se me vão questionar sobre isso, mas facto é que o Partido Socialista foi ultrapassado pela falta de comunicação, foi ultrapassado um bocadinho pelo facto, se calhar, de nós estarmos um bocadinho fechados entre nós, estarmos enquistados, não conseguimos passar a mensagem. Penso que terá sido mais por aí. E eles aproveitaram essa situação. Não estou a dizer que o eleitorado é ingrato, mas facto é que, se calhar hoje, se questionarem as pessoas que votaram no Mais MPM, se calhar muitas delas estão arrependidas, mas isto é só... Fátima, mas há aqui Mas há aqui um ponto de vista que a Fátima já identificou e já referiu até também na moção, e que aponta para um eventual outro problema que não está a ser levantado, que é a questão da união do PS, ou seja, dentro do PS. Portanto, ou seja, a Fátima começou logo na primeira pergunta a responder que era importante voltar a ter os eleitores e voltar a juntar as pessoas e voltar a trazê-los, abrir o partido à comunidade. Portanto, na realidade, nós podemos assumir que também esse trabalho pode não ter sido, pelo menos, bem feito, não é? Pronto, e era essa uma das razões também pelas quais eu acho que também perdemos aqui a hegemonia, digamos assim, porque estou consciente de que o Partido Socialista da Marinha Grande, assim como muitos partidos, estão a sofrer uma fase em que existe um divórcio entre a sociedade civil e às vezes não se consegue passar a mensagem e não conseguimos captar a esperança, às vezes nos setores mais dinâmicos da sociedade marinhense. E isto é um problema transversal, não ao Partido Socialista, mas acho que é transversal a todos os partidos. E às vezes quando há um movimento de cidadãos que vem dizer que nós somos despegados de qualquer ideologia política, nós vamos mudar, vamos mudar tudo o que está mal feito, vamos incrementar e vamos valorizar a população e as necessidades, e vamos conseguir mudar as mentalidades e fazer mais pela Marinha Grande, é uma mensagem que passa com muita facilidade. E eu acho que foi um bocado isto. Nós deixamos... Fátima, mas tu tens pessoas até na tua candidatura que na altura, ou pelo menos algumas, foram bastante críticas em relação à forma como a ação governativa estava a ser desenvolvida. Isso também apontava para alguns erros internos e não só de comunicação. Certo. E eu volto a frisar, para mim, os erros internos cruciais foram um bocadinho a falta de comunicação quer para os munícipes, para os marinhenses, e a falta de comunicação também a nível interno. Eu acho que foi um problema... Mas tu, quando referes a falta de comunicação, falas da falta de diálogo e de encontrar caminhos e consensos,
ou falas só do trabalho que as pessoas desenvolveram e que não chega até aos militantes e que não chega até aos municípios? É que eu aí essa parte não estou a perceber. Eu falo, São as duas situações, são precisamente as duas situações, porque todos nós sabemos que o Executivo Camarário liderado pela Cidália Ferreira, e neste momento eu penso que isso é mais concretizável, é mais palpável, até não fizeram um tão mau trabalho como alguns preconizam, até conseguiram fazer um bom trabalho. Só que a nível interno, o que se passou nos órgãos do Partido Socialista foi que, a partir de uma determinada altura, as coisas fecharam-se um bocadinho e o partido fechou-se sobre si próprio e fechou-se também relativamente à comunidade, relativamente aos marinhenses. E essa mensagem não foi passada. Houve aqui um bocadinho aquilo que se chama de autismo político, que depois a oposição tirou partido, e muito bem, evidentemente tirou partido disto. Pronto. E basicamente o que eu posso dizer também, que também levou a que conduzisse este resultado eleitoral catastrófico para o Partido Socialista, também foi a falta de união no Partido Socialista, porque houve alguns elementos que conseguiram ser elementos de instabilidade, digamos assim, e que ao invés de nos unirmos, houve ali uma tentativa de dizer que aquela facção é menos boa e a outra facção é melhor, e isto é evidente que quando um partido começa por este caminho, é evidente que o prognóstico e o resultado nunca é bom. Isso também não é um sintoma de que as coisas não estariam a correr bem? Talvez sim, era o sintoma que as coisas não estavam a correr bem e que não houve um arrepiar de caminho, porque provavelmente se tivesse havido um arrepiar de caminho, atempadamente, se calhar não estaríamos aqui a discutir esta circunstância. Olha, Fátima, apesar da derrota, o PS elege dois vereadores que acabam por assumir aqui um papel ativo na governação do Conselho, portanto, no Executivo, e que mantém esta imagem de menor união com o próprio partido. Como é que tu vês a relação entre os vereadores atuais, portanto, com o Pelouro, e a própria Conselhia, portanto, ou seja, que aparentemente não andam à mesma velocidade? Ora, muito bem, o que é que eu vos posso dizer relativamente a isto? Isto é uma questão extremamente delicada, mas que existe algo que é supra-presidente da Conselhia, que é supra-vereadores. Relativamente àquilo que se passa com os vereadores, ou com o desempenho que eles têm tido, o que eu posso dizer é que nós temos pontos de maior convergência e temos pontos de menor convergência. Mas isto é perfeitamente normal. O que é que nós temos que fazer? Temos que fazer um trabalho contínuo de comunicação, um trabalho contínuo de colaboração e um trabalho contínuo de negociação. Cada um de nós tem personalidades distintas, como é óbvio, somos todos diferentes, é evidente. Às vezes até temos formas de encarar os problemas de forma diferente, mas estas questões têm que ser todas trabalhadas. E o que é que eu acho em relação a isto? Eu penso que a convergência final, que passará sempre pelo respeito dos valores e dos princípios do Partido Socialista. É esta a premissa superior a cada um de nós, é uma premissa superior a mim, Fátima Cardoso, enquanto Presidente da Conselhia, e é uma premissa superior aos vereadores, enquanto vereadores do Partido Socialista. E é isto que nos vai fazer unir. Mas qual é o compromisso que existe entre os vereadores e o partido? Isso é uma coisa que não se percebe muito bem. Até porque, assim, há aqui uma questão que nós tendemos a esquecer. É que, em condições normais, quem estaria na Câmara Municipal seria a vereadora Cidália Ferreira e a vereadora Ana Laura Baridó. Penso que a vereadora Ana Laura, que neste momento até já é militante do Partido Socialista, penso eu, pelo menos por aquilo que eu já ouvi falar. Portanto, temos uma vereadora que é militante do Partido Socialista e temos um vereador que é independente. Certo. E, portanto, esta circunstância que não é normal, entre aspas, de termos uma terceira pessoa que não foi eleita, mas a assumir por desistência do cabeça de lista, que, aliás, também não era uma coisa que inicialmente seria clara, porque isto nunca foi também transmitido na campanha eleitoral, penso eu, que em caso de derrota, que a candidata, a cabeça de lista do PS não assumiria
variação, não é? Mas, de qualquer maneira, uma coisa que não fica aqui muito clara é qual é esse compromisso que existe. E eu, quando falo aqui compromisso, este compromisso entre aspas, no fundo era aquilo que o Bruno dizia, que relação neste momento é que existe entre... E nós chamamos este tema para aqui porque é importante perceber qual é o posicionamento do candidato à Comissão Política em relação àquilo que vai ser o futuro desta relação entre eleitos e Partido Socialista. Certo. O que eu vos posso dizer relativamente a esta temática, que eu volto a frisar que é uma temática extremamente sensível, é que o Partido Socialista tem estatutos, o Partido Socialista tem regras, tem órgãos, e relativamente a esta questão, esta discussão irá ser feita necessariamente pelos órgãos e no local próprio. É que o Partido Socialista tem estatutos, o Partido Socialista tem regras, tem órgãos, e relativamente a esta questão, esta discussão irá ser feita necessariamente pelos órgãos e no local próprio. O que terá que acontecer para que as coisas funcionem entre a Conselhia e os vereadores é necessariamente uma normalização do funcionamento dos órgãos internos do Partido Socialista. E nesta relação, cada parte terá necessariamente que fazer o seu papel. Ou seja para a Conselhia os vereadores têm que abdicar do acordo com o Mais MPR. Não foi isso que eu disse. Não tem nada a ver. Era uma pergunta. Não. O que se passa aqui é que os vereadores têm que perceber claramente que representam o Partido Socialista. Os vereadores têm que perceber que não se representam a si próprios. Os vereadores têm que perceber que trazem consigo um programa eleitoral sufragado nas urnas. Mas isso não tem acontecido? Tem acontecido, sim, tem acontecido. Por vezes não tem sido fácil, como eu disse inicialmente, às vezes há posturas, às vezes tem a ver até com personalidades, não tanto em termos ideológicos, tem a ver aqui um bocadinho com o dirimir de personalidades e de posturas perante determinados factos e de determinadas circunstâncias. Mas como disse, e volto a frisar, isto é tudo dirimível se ambas as partes perspectivarem que o importante é a preservação, o respeito pelos valores e pelos princípios do Partido Socialista. E aqui tudo irá funcionar muito bem. Os vereadores têm que perceber, como disse, que representam o Partido Socialista, que não se representam a si próprios. Existem órgãos internos que emanam determinadas orientações que têm que ser acatadas. Portanto, tem que haver um diálogo, tem que haver uma comunicação convergente. E os vereadores têm que perceber que eles foram sufragados através de um programa eleitoral. Esse programa eleitoral tem determinadas linhas vermelhas que não podem nem devem nunca ser ultrapassadas. E eu, neste momento... Quais são? Tem tudo a ver com a ideologia socialista. Eu posso vos dizer que tudo o que tem a ver com os apoios sociais nunca na vida poderão ser ultrapassáveis. Estas questões têm vindo a publicar... Mas isso quer dizer que, no caso de serem ultrapassadas essas linhas vermelhas, em tua opinião, sim, o Partido Socialista deve deixar de colaborar, ou seja, ter pelouros no atual Executivo? É isso que quer dizer? Não, essa é uma questão pertinente, mas essa é uma questão que não compete neste momento à Fátima Cardoso, nem enquanto Presidente da Conselhia interina, neste momento, nem enquanto Presidente, se ganhar as eleições... Enquanto candidato, exatamente. Quando ganhar as eleições, que é aquilo que eu espero, ganhar as eleições, aí sim, aí vamos pôr os órgãos a funcionar e vamos fazer um debate profundo e vamos discutir se efetivamente faz sentido nós estarmos no Executivo cujo desempenho tem sido aquilo que nós temos visto. Pronto. Mas e aí estão todas as hipóteses em aberto ou não? Ou seja, desde a retirada da confiança política, a saída, portanto, à entrega dos pelouros, tudo estará em aberto. Ou até a continuação, até ao fim da legislatura, da assunção desses pelouros e de uma colaboração com o Mais MPM. Aquilo que eu vos posso dizer neste momento a vocês, podcasters, Filipe e Bruno... Não é a nós, é a quem nos ouve. Okay, é quem nos ouve. Nós combinávamos um jantar contigo e tu... Nós somos um partido democrático, com pluralidade de opiniões. Estas questões têm que ser discutidas nos órgãos próprios. O Partido Socialista tem estatutos, tem regras. Mas tu não achas que uma candidata à liderança deve ter uma posição
de princípio em relação àquilo que se passará a seguir. Sim, pode ter essa pretensão, digamos assim, não é? Pode ter essa base, mas essa base nunca é, porque nós não somos um partido unipessoal, nós somos um partido plural. Eu volto a frisar aquilo que eu sempre disse. Claro que sim, Fátima, é por isso que tens uma equipa, não é? Não és, claro, temos que sempre respeitar as normas internas do partido. Claro, e presumo que aquilo que tu defendes, eu quando falo tu defendes, as pessoas que estão contigo, a equipa que está contigo e todas as pessoas que irão votar em ti. Por isso é que eu penso que seria clarificador da tua parte se nos dissesses quais são as hipóteses que estão em cima da mesa. Obviamente, se achares que é como Não, eu volto a frisar, as hipóteses que estão em cima da mesa são todas, portanto, eu volto a frisar, isto não é um partido unipessoal, isto é um partido que tem órgãos, tem estatutos, e vamos pôr o partido a funcionar, e vai haver discussão, vai haver debate, e vão surgir depois conclusões e decisões dessa discussão e desse debate. Mas neste momento eu não posso dizer qual é que é o caminho, mas é evidente que eventualmente poderá estar tudo em aberto, é evidente. Não vos posso dizer que não, a solução vai ser sempre este acordo que existe com o Mais MPM, não vos posso dizer que não, nós vamos refletir, vamos chegar à conclusão que vamos fazer oposição pura e dura e então vamos nos afastar do acordo de governação. Eu unilateralmente, eu não vos posso dizer qual é que vai ser a decisão. Por isso é que eu tenho uma equipa fantástica, uma equipa maravilhosa, de pessoas de diversos quadrantes. Fátima, a decisão pode ser aquilo que eu estava a dizer, ou seja, todas as hipóteses estão em cima da mesa, ou seja, tu não rejeitas a possibilidade de manterem a colaboração com o Mais MPM até o final, portanto até 2026, talvez. Certo. Né? Pronto. Não pões de lado a hipótese de uma eventual retirada de confiança política caso os vereadores não percebam que o contexto em que foram eleitos e em que estão na Câmara lhes dá determinadas responsabilidades em relação ao partido, ou a hipótese que eu penso que será aquela que seria melhor para o Partido Socialista, penso eu, e do teu ponto de vista, que era precisamente haver esse compromisso e os órgãos funcionarem e as pessoas colaborarem. Portanto, essa pode ser uma hipótese. Pode. Volto a frisar, Filipe, aqui o que está em causa não é a vontade da Fátima, não é a vontade, é a vontade de um coletivo. Volto a frisar, o Partido Socialista, ao contrário dos movimentos de cidadãos, tem órgãos próprios que funcionam e que se irão pronunciar relativamente a esta temática. Nós temos que respeitar os órgãos internos do partido e esta discussão irá ser promovida internamente no partido, é o que eu vos posso dizer. Agora, se vocês quiserem, se querem que eu diga que está tudo em aberto, é evidente que está tudo em aberto. Mas aqui, e voltando à questão do Filipe, não existe retirada de confiança política. Isso é uma coisa que não existe. Não é algo que nos mova. Aquilo que nós temos, a premissa que nos move neste momento, enquanto equipa candidata a ser uma alternativa credível agora em 2025, é algo que nós temos em comum. Aquilo que nos move é a melhoria das condições de vida da população da Marinha Grande, é transformar o nosso concelho num concelho de charneira, porque temos todas as condições para o ser. Agora, se faz sentido nós termos de lado as vereadoras, isso é uma discussão interna, porque até pode fazer sentido. Aquilo que eu percebo a questão, é que vocês estão a colocar a questão porque existem aí algumas vozes que dizem que a direção do Partido Socialista atualmente que não está em convergência com os vereadores. Mas facto é que Fátima, até hoje... Sim. Isso é factual. Eu posso dar 2 ou 3 exemplos de algumas contradições entre comunicados. Então diz. Vou começar já pelo último. Há um comunicado extremamente... Eu agora vou utilizar aqui a linguagem que hoje em dia se utiliza no jornalismo, não é? Que houve uma comunicação por parte da Conselhia, um comunicado extremamente violento, violento entre aspas, obviamente, relativamente à forma como foi tratada a atualização dos valores a pagar pelos pais nas CAFs e nas AFs e nas AEPs. Pronto. Certo. Apesar de,
na votação o Partido Socialista os vereadores do Partido Socialista se terem abstido, embora com uma declaração de voto, mas nós sabemos a redundância disso tudo. E, portanto, parece haver aqui uma posição de quase intransigência, de quase linha vermelha pelo atual secretariado e uma posição um bocadinho mais benevolente por parte dos vereadores. Isto foi só um exemplo, é o último. Certo, certo. Ou seja, dá-me a impressão que não havia aqui que não havia aqui sintonia entre as duas posições. E, portanto, isto factual, não é... Ou seja, aquilo que me estás a dizer, Filipe, é que tu achas que os vereadores deviam ter votado contra este aumento? A minha posição, eu aqui não tenho de ter posição. Não, é aquilo que tu achas, a conclusão que tu estás a chegar, ou seja... Não, eu acho é que a forma como o comunicado foi redigido, certo. Quem não soubesse qual tinha sido o sentido de voto do Partido Socialista, diria, não, o PS votou claramente contra. Mas certo. Depois, quando vai ver qual foi a votação do Partido Socialista, foi a abstenção. Certo. Mas eu acho que seria pior se eles tivessem votado favoravelmente. Ok, pronto. O que se passa aqui é... Volto a frisar eu pensei que ias dizer que era pior se eles tivessem votado contra. Aquela questão inicial, nós temos que... E aqui eu confesso e admito que nós, neste momento, eu peguei o Partido Socialista a 1 de outubro e passei este tempo todo a tentar unificar e unir o partido, que é uma coisa que ninguém me pode acusar, foi de não ter tentado. Tentei de todos os meios. O que é que eu tentei? Tentei trazer novamente para o Partido Socialista pessoas que se tinham afastado. Tentei que entrassem pessoas novas para rejuvenescer o Partido Socialista. Ninguém me pode acusar dessa não tentativa, porque essa tentativa eu fiz. Mas facto é que, ao dia de hoje, os órgãos internos do Partido Socialista não estão a funcionar em pleno. E eu penso que seja precisamente por esse não funcionamento em pleno que às vezes existem aqui aquilo que eu falei há pouco, porque às vezes há percepções diferentes relativamente aos assuntos, nós somos diferentes. E às vezes, em conversa com os vereadores, percebemos claramente que há ali algumas arestas a limar. Mas facto é, e volto a frisar, aquilo que nos vai unificar, e eu penso que isto vai ser consolidado agora no futuro, são os princípios e os valores do Partido Socialista. O Partido Socialista é um partido que defende a equidade social, que defende os direitos sociais, e é tudo isto que neste momento está a ser posto em causa pelo Executivo Camarário. E eu penso que é muito fácil de chegar a esse consenso. Temos que pôr os órgãos do Partido Socialista a funcionar. É isso que nós vamos fazer quando ganharmos as eleições, é isso que nós vamos implementar, é isso que nós vamos conseguir fazer com que estejamos todos em sintonia, estejamos todos no mesmo rumo, que é o rumo certo. Só para terminar este assunto, porque a Fátima disse que era um assunto também sensível e nós concordamos, é uma pergunta mais rápida e também se calhar peço aqui uma resposta mais rápida para passarmos para outros assuntos, que é, nós no meio desta conversa, deste contexto, não abordámos nunca o suposto manifesto ou o suposto acordo formal que acabou por não se tornar formal porque não foi assinado entre o PS e o Mais MPM. Uma forma assim mais rápida, a Fátima, se for, ou seja, se ganhar estas eleições, assume esse acordo, ainda que não assinado, ou isso é um documento que não tem valor? Tem todo o valor, para mim tem todo o valor, tem todo o valor porque eu dediquei alma e coração a esse documento. Esse documento foi elaborado com pessoas com elevada competência. Aquilo que nós tentamos fazer foi que esse documento, que seria a garantia de que as principais medidas do Partido Socialista seriam acomodadas agora pela governação do Mais MPM, e o PS sempre mostrou disponibilidade para que essas medidas fossem incorporadas na governação do Mais MPM, em benefício, em prol da população da Marinha Grande. Esse documento está elaborado, esse documento é um documento muito bom, é um documento que tem reivindicado, digamos assim, algumas das maiores premissas do nosso programa eleitoral, tem as nossas bandeiras vermelhas, está tudo plasmado, identifico-me a 100% com o que o documento não fosse assinado. Não foi assinado por um capricho do Mais MPM. Este é um documento estratégico,
é um documento que nos permite ter um desígnio para a cidade. O documento está elaborado e estou convicta de que aquele documento, mais cedo ou mais tarde, irá fazer a diferença. É um documento que passa por questões relativas ao PDM, é um documento que passa pela revitalização do centro tradicional, é um documento que tem as nossas linhas vermelhas, que salvaguarda também a posição do Mais MPM, porque nós temos que respeitar que foi o Mais MPM que ganhou as eleições, temos que respeitar. Mas é legítimo que, se nós estamos em parceria e que estamos num acordo, é perfeitamente legítimo que nós queremos incorporar as nossas medidas na governação do Mais MPM. E orgulho-me deste documento e posso-vos dizer que este documento servirá futuramente para aquilo que for necessário. Olha, outro assunto que ficou e que nos falta aqui passar por ele em relação às eleições foi a eleição de Couto Ribeiro como Presidente da Assembleia Municipal, apesar do Mais MPM ter ganho também nesse órgão. Como é que a Fátima vê essa eleição do Couto Ribeiro? Vejo muito bem. Dignifica o Partido Socialista da Marinha Grande. Foi sempre uma premissa que eu sempre defendi. E se abordarem as pessoas que estiveram na gênese deste documento, foi sempre algo que eu preconizei. E por que não, nós temos a Assembleia Municipal, e por que não? Já que vamos fazer parte do Executivo Camarário, já que vamos fazer parte do acordo de governação, a questão da Assembleia Municipal é evidente que seria sempre benéfico para o Partido Socialista e seria um orgulho. Portanto, eu vi sempre isso com bons olhos. E penso que é uma mais-valia para o Partido Socialista ter conseguido a Assembleia Municipal, é aquilo que eu vos posso dizer. É para manter. O desempenho tem sido um desempenho dentro da expectativa? Sim, tem sido um desempenho dentro da expectativa, até porque aqui, neste caso, eu penso que nem é exigível que as expectativas estejam muito elevadas. É um cargo em que a pessoa tem que estar desprovida de tudo, tem que estar ali abnegadamente a prestar um serviço público e penso que o Couto Ribeiro tem desempenhado de forma normal esse papel. Não... Agora, se me questionarem é um desempenho positivo, mas se me questionarem se deveria ter sido o MPM a agarrar este desafio, penso que sim, mas se eles deram a oportunidade de que as coisas se desenrolassem de uma outra forma, penso que é legítimo que o Partido Socialista esteja a desempenhar as funções de Presidente da Assembleia Municipal, com todo o orgulho, e penso que seja uma mais-valia para o partido e que é bom para o Partido Socialista da Marinha Grande, como é óbvio. Uhum. Olha, antes de passar aqui um bocadinho por cima de alguns tópicos que aparecem na moção de candidatura, a pergunta que se impõe, que podíamos ter feito no início, mas passamos agora para agora, o que é que motiva a Fátima a esta, no fundo, uma candidatura, embora em modelo diferente, a uma candidatura do ponto zero, digamos assim. Sim, então, relativamente a esta questão, porque é que eu sou candidata, não é? Neste ponto, permitam que contextualize um bocadinho o que está aqui em causa. Tal como vocês sabem, o anterior presidente demitiu-se de funções, colocou o seu lugar à disposição depois desta derrota que sofremos nas autárquicas. Foi-me colocado o desafio, lembro-me perfeitamente de uma reunião da Comissão Política que disseram: Fátima, o Nelson Araújo vai sair, portanto temos o número 2 que também não pode assumir por questões familiares e por questões pessoais, portanto tu és o número 3, queres ou não queres assumir? O que é que eu podia dizer? Eu sou uma mulher de causas, não viro a cara à luta, não desisto e não abandono o Partido Socialista e muito menos os marinhenses, portanto aceitei com muita honra este cargo. Agora perguntam-me, tem sido fácil? Não tem. Mas mesmo assim, há vontade de mais alguns anos. Aceitei o desafio. E sou candidata porque quero pensar o partido, porque quero reformar o seu funcionamento, porque quero revitalizar, quero reposicionar, quero dinamizar o Partido Socialista da sociedade marinhense. São estas as causas que me movem a ser candidata do Partido Socialista da Marinha Grande. Fátima, aqui um outro pormenor. Claro. Mas, sobretudo, queres uma comunicação mais fluida. Quero uma comunicação mais fluida. E também é uma condição que nós vamos trabalhar. E temos... Não, é que falaste das outras coisas todas,
e não falaste naquilo que acabou por ser da avaliação que fizeste o mais importante. Sim, Esse problema que tu referias da falta de comunicação. sim. Sim, mas isto era uma pequena... Sim. Fátima, mas há aqui uma outra que também pode ser considerada uma provocação, mas eu acho que é um motivo de esclarecimento que me parece que é importante. Nós dissemos no princípio, a Fátima tem aqui uma posição importante no Conselho de Administração de uma empresa municipal. Não havendo aqui, aparentemente, conflito de interesses, mas não há aqui uma posição relativamente desconfortável nesta fase. Oh, Bruno, confesso que... Eu vou aligerar a coisa. Sim. Fazer oposição ao patrão. Chama-se isso aligerar. Ai, Filipe. Não, a pergunta não fui eu que pus, foi o Bruno. Eu sobre essa matéria não falo. Ok, então o que é que eu vos posso dizer relativamente a esta temática, que é muito interessante? O que é que eu vos posso dizer? Pessoalmente, o que eu posso dizer é que esta crítica nunca foi feita. Nós não a estamos a fazer, é só perceber é esclarecimento. Se é desconfortável ou certo, não, porque tu podes assumir perfeitamente que para ti não tem qualquer espécie de problema. Pronto, o que é que se tem acontecido? É evidente que eu tenho sofrido alguns ataques, nomeadamente nas redes sociais, inclusivamente num blog que é muito conhecido, sevejamente conhecido por todos os marinhenses, mas que todos se imiscuem de referir o nome e que, sob o anonimato, eventualmente eu até tenho sofrido algumas críticas relativamente a isso. Mas relativamente ao meu desempenho profissional, eu penso que não há críticas, pelo menos com substância e com valor. E sabem porquê? Fátima, mas não é até o teu desempenho profissional que está em causa. Sim. É a questão de tu te sentires ou não confortável sendo a liderança do PS, estando na liderança do PS, certo, e tendo essa questão de natureza profissional que poderia ser um bocadinho causadora de alguns constrangimentos. A questão é só essa, não é... Não. Então recentrando-me à questão que vocês me estão a colocar, o que eu vos posso dizer é que sempre que foi necessário assumir uma posição mais crítica relativamente àquilo que o PS considera que está a ser mal feito pelo Executivo camarário, pelo Executivo mais MPM, eu filo sempre sem medos e receios e penso que existem provas disso. Eu luto por ideias e luto por aquilo em que acredito. Posso-vos dar o exemplo que filo na questão das escolas, porque eu considerei que não estavam reunidas as condições para encerramento das escolas. Filo, por exemplo, na questão das associações, porque considero que as associações até tinham razão e porque entendo que a política cultural do Conselho da Marinha Grande passa necessariamente pelas associações da Marinha Grande. Filo na questão da atribuição das medalhas de mérito. Questionei os critérios utilizados para a atribuição das medalhas de mérito. Coloquei a questão porquê daquelas pessoas e porquê, por exemplo, não Osvaldo Castro e não o Norberto Barroca. Deixa ver se eu me lembro. No mapa de perigosidade sobre aquela... No mapa da perigosidade, exatamente. Insisti que aquilo foi um número de teatro. Insisti nisso. Portanto, ou seja, tu não sentes necessidade de ser fofinha? Portanto, não. E poderia continuar. Não, está claro. Por exemplo, quando foi da orgânica também, a questão das 31 FIAs, filo relativamente a essa temática e tenho feito sempre que achar, agora muito recentemente, filo relativamente à atrapalhada nunca vista no Conselho da Marinha Grande, relativamente às aves, às CAFs e às AECs. E pronto, eu aquilo que eu posso dizer é que aquilo que eu tenho feito tem sido sempre convicta com aquilo que eu penso que está menos mal no Conselho da Marinha Grande. E poderia continuar também relativamente ao rally, não sei se recordam, porque considero que o rally que é um marco para a nossa terra, que trazia benefícios para a economia, para o comércio local, principalmente após 2 anos de pandemia. Filo na questão do desinvestimento nos bairros sociais, que revelam uma grande insensibilidade social por parte deste Executivo, e pronto, e volto a frisar que relativamente às AECs também filo naquela questão em que houve um aumento das mensalidades, no dia em que o Governo, em que mesmo a nível internacional, há um anúncio de medidas, de um pacote de medidas para apoio às famílias, e nós temos o Executivo camarário que precisamente naquele dia vem agravar o rendimento das famílias, ou seja, vem reduzir o rendimento das famílias.
Portanto, agora só aqui só um pequeno parênteses. Não é sensível ao argumento apresentado de que aquela redução de 40% que era feita já há uma série de anos não tinha qualquer contexto em termos legais e, portanto... Não sou sensível a isso. Não são 40%, são 60% que eles invocam. Não, isso já foi retificado e inicialmente foi dito 60% e depois 60 na última reunião... Não consegui perceber aquela questão. Confesso que não percebi aquela questão. E aquela questão foi sempre vinculada, porque nós temos que perceber que o Executivo Camarário atual esteve na oposição durante 8 anos, portanto tem responsabilidades políticas e houve medidas que foram aprovadas por unanimidade e acredito que muitas delas sejam estas que agora estão a ser postas em causa. Portanto, não consegui perceber a fundamentação, não consegui perceber a substância, a fundamentação jurídica deste aumento exponencial das aves e caves. Confesso que não consegui perceber. E penso que revela uma insensibilidade social atroz. E o Partido Socialista não pode compactuar com este tipo de medidas, de maneira nenhuma. Estaremos cá depois, se ainda conseguirmos, na altura das eleições, para debater todos estes temas. Olha, mas, Fátima, nós tivemos a ler com... Permitam-me só dizer, relativamente aos pontos que eu foquei, estas críticas foram sempre na tentativa, não foram críticas demagógicas, foram sempre críticas construtivas, no sentido de que aquilo que foi vendido, aquilo que foi preconizado, aquilo que foi dito aos marinhenses, não está a corresponder à realidade. Portanto, há que rever, há que repensar as medidas que estão a ser implementadas por este Executivo. Portanto, existe sempre um arrepiar de caminhos, existe sempre uma forma de conseguir salvaguardar esta circunstância. Existe um outro caminho. E penso que seja mais por aí, as críticas construtivas, porque nós temos 2 vereadores no Executivo e as críticas que a Conselhia está a fazer é no sentido pedagógico. Lá está, e vamos entroncar agora na questão da normalização dos órgãos internos do Partido Socialista. Olha, Fátima, vamos... e no final também podemos passar aqui mais alguns momentos por a questão da governação, mas iríamos passar aqui alguns tópicos que reparámos e que destacamos aqui da moção de candidatura. E um deles é curioso porque cruza ali com a questão da comunicação. Apesar da qualidade literária, não é, da moção, isso é uma coisa que nós não discutimos. Sim, claro, disso, claro. Recusamos a discutir a qualidade literária da moção. Sim, mas não deixa ou pergunto eu, não tem alguns parágrafos confusos e até vagos quando apelam à simplificação? Eu vou ler aqui um bocadinho de um dos pontos. Sim. Assunção destemida das reformas programáticas internas necessárias e imprescindíveis, mormente em relação à simplificação processual e à praticidade das ideias conceptuais e basilares do futuro programa eleitoral autárquico. E continuaria por aqui. Isto não é um bocadinho a antítese da coisa, ou seja, identificamos que a comunicação tem que ser melhorada, e temos que chegar aos eleitores e temos que chegar aos municípios. E depois temos uma linguagem... Aliás, fala aqui na simplificação processual. Isso, processual. Tão rendilhada, uma linguagem tão rendilhada aqui. Pronto, a crítica que vocês estão a fazer é que, por um lado... Não é uma crítica. Fátima, nós não fazemos críticas. Papel. Nós estamos aqui no papel de questionar. Se tu quiseres que depois a gente combine um outro encontro para cada um dar a sua opinião, nós temos todo o gosto. E vais ver que eu também não serei fofinho. Meus caros, o que eu vos posso dizer é que isto não é um concurso literário. Mas não é um concurso literário. Eu percebo o que é que vocês estão a dizer. Estão por um lado a dizer que a vossa candidatura preconiza a simplificação e a comunicação com os municípios, a nível interno e a nível externo, chamar o partido, chamar a sociedade civil ao partido. Por outro lado, utiliza uma linguagem um bocado rebuscada, um bocado erudita, um bocado entroncada, mas parece-me que é perfeitamente perceptível o que está na nossa moção. Assim, haja um bocadinho de boa vontade de tentar perceber o que está. Mas, sim.
haja boa vontade da parte de quem lê, assim haja boa vontade da parte Exatamente, quem lê. E também há aqui outra coisa, nós estamos disponíveis para esclarecer as dúvidas que bem entenderem, portanto estamos aqui, somos uma equipa, temos pessoas, volto a frisar, de vários quadrantes, portanto nós vamos fazer uma sessão de esclarecimentos, se assim o entenderem, vamos explicar o que é que a moção pretende concretizar, portanto estamos aqui disponíveis para discutir mas pronto, ok, já percebi o recado. Fátima, mas há outros pontos que são bem mais perceptíveis, bem mais fáceis de compreender, mas depois também tem aqui uma perspectiva diferente. Por exemplo, e a Fátima já falou disso algumas vezes, a questão da abertura do partido à sociedade civil, mas isto não é sempre aquela coisa que todos os partidos, todos os movimentos, todos os líderes dizem depois de alguma coisa correr mal. Ou seja, a coisa corre mal e a primeira coisa é problema de comunicação e temos que abrir o partido à sociedade civil. Não é um bocadinho previsível que isto... Bruno, eu penso... Ou é sincero? O que é, desculpa? Ou é sincero, é verdadeiramente sincero? Não, isto é mesmo sincero. Basta ver, aqui vou-vos dar o exemplo concreto, basta ver quantas pessoas novas é que nós temos na lista, quantas pessoas novas é que se identificam com o nosso projeto, quantas pessoas novas na idade ou novas no PS? Novas em tudo. Bruno, novas em tudo. Pessoas novas em idade, pessoas despegadas, pessoas sem experiência política que estão connosco neste projeto. Portanto, basta ver isto para perceber que realmente aquilo que nós preconizamos é um projeto que foge um bocadinho àquilo que tem sido instituído até agora. E a falha de comunicação, eu volto a frisar, existiu. E eu acho que isto é tão evidente, nem que seja evidente pela parte da oposição. Se calhar não tanto a percepção de que o Partido Socialista falhou na comunicação, se calhar é mais fácil perceber que a oposição conseguiu aqui um ganho maior na comunicação. E esse ganho esteve à vista com a eleição, com a vitória que eles tiveram. Portanto, não é bluff, não é um escape, não é uma forma de desculpabilizar o resultado eleitoral dizendo que foi falha de comunicação e tal. Não é real, isto é real. Nós temos que mudar este paradigma. Temos que pôr as pessoas certas nos lugares certos. E nós temos essas pessoas certas. Temos uma equipa eclética, uma equipa que, volto a frisar, uma equipa de excelência, uma equipa de pessoas com provas de asas nas mais diversas áreas da sociedade. E nós temos que pôr essas pessoas certas e temos que abrir o Partido Socialista à comunidade civil, temos que trazê-las para dentro, temos que ouvir, temos que colaborar com elas e juntos encontrar soluções para que a Marinha Grande seja novamente um conceito de referência. Fátima, e às vezes quando se fala nessa abertura à sociedade civil, que eu não vou dar opinião, obviamente, eu estou a questionar, mas às vezes não falta também aí os partidos olharem um bocadinho para dentro e verem os próprios recursos que têm, atenderem a isso. E outra coisa que me parece também e isto sim já é uma opinião pessoal, que falta muita formação política, ou seja, há bocadinho quando a Fátima dizia que há muita gente que nova a entrar e gente sem experiência política, obviamente que a experiência é uma coisa que se ganha com o tempo. Sim. E com alguma formação também. Mas vê-se muito pouco essa aposta nos quadros partidários. Isso não se traduz também depois em alguns problemas ao nível do perfil das pessoas que se escolhem para a governação? Aliás, isso parece-me, não sei qual é a tua opinião, mas sim. Sim. É melhor... Aquilo que eu acho é que quando se olha muito para dentro, há uma tendência para fechar o partido. E nós temos que abrir o partido. A questão de termos elementos novos, elementos que não têm formação política, é bom, eu acho que é bom, é salutar, mas é evidente que a par desses também temos mais experientes, não é? Até posso dizer que o nosso mandatário de campanha é o fundador. Nós temos aqui uma equipa eclética, como eu muito bem disse, temos pessoas que têm um legado, nós e os novos têm que respeitar esse legado. E é este ponto que se tem que fazer entre gerações, e eu acho que isto é importante fazer. E eu penso que no meio de uma equipa
onde há pessoas que nunca tiveram experiência política, a par de pessoas que têm essa experiência política e que podem orientar, eu acho que é uma mais-valia. É aquilo que se chama em linguagem empresarial um brainstorming, porque há massa crítica, nós temos essa massa crítica e é bom para as pessoas a discutir, a falar sobre aquilo que nós preconizamos para o futuro da Marinha Grande. Deixem-me só dizer-vos um pormenor muito interessante hoje. Hoje estávamos em conversa com alguns elementos da nossa equipa e houve um dos elementos que disse, não vos vou dizer a razão porque também não interessa aqui, que nós temos que voltar a colocar um sorriso na cara dos marinhenses. Isto parece um clichê, parece assim uma frase utópica, assim uma coisa assim um bocado meia naif, mas é isto que nos move. O que é que nós queremos? Nós somos diferentes, somos pessoas diferentes, somos uma equipa muito eclética, não sei se já tiveram a oportunidade de ver quem é que constitui a equipa, nós estamos a fazer a apresentação faseada da equipa, mas são pessoas de vários quadrantes, pessoas com várias sensibilidades, pessoas com várias experiências profissionais, e é isto que vai fazer a diferença, é daqui que vai surgir a tal discussão para nós conseguirmos ver o que é melhor para a Marinha Grande e tentar defender exatamente o que é melhor para a Marinha Grande. E eu podia dar-vos aqui imensos exemplos de pessoas que fazem parte da minha equipa, que já deram ideias e que já falaram, e nós vamos tentar pôr isto em prática. É isto que eu vos posso dizer. Vamos tentar implementar estas ideias destes elementos. E eu acho que é uma mais-valia a dicotomia entre a experiência política e a não experiência política. Portanto, o que eu vos posso dizer é que nós, neste momento, sabemos para onde queremos ir, onde queremos chegar e qual o caminho que temos que percorrer. E temos bem definidos os objetivos que pretendemos alcançar. Eu penso que isto é o mais importante de tudo. Outra coisa que se nota na moção, e que é a minha perspectiva, é que a moção é uma mescla de alguns tópicos relevantes, mas que tanto inclinam para as funções ou para o papel de uma conselhia, como dá alguns toques naquilo que poderá ser um programa autárquico. Né? Há aqui uma relação entre os Bruno, a Fátima começou por dizer isso no início da conversa. Sim. O objetivo era voltar a ganhar a autarquia nas próximas eleições. Mas podia o programa da Conselhia não adiantar estes caminhos, não é? Ou seja, podia só ser um programa a pensar naquilo que é a equipa da Conselhia. Mas tem alguns tópicos que eu destaco, que me parece que eu diria quase que são mais do mesmo, ou seja, criação de grupos de trabalho setoriais, aliás, já falámos disso aqui, né? Setoriais e especializados, incorporando cada um. Mas isto não é o que todas as candidaturas, se têm discutido. Aliás, ainda nas últimas eleições, esta foi uma das bandeiras do Mais MPM, que foi trazer pessoas especializadas, que tinham uma equipa especializada e que iriam discutir os temas de forma... Aliás, em vários dos assuntos foram prometidos conselhos, né? Ou seja, equipas de trabalho para a área da cultura, para uma série de áreas. Não há aqui grande inovação, ou é depois na operacionalização da coisa? O que eu vos posso dizer é que vejam a nossa equipa e depois tirem as ilações que bem entenderem. É o que eu vos posso dizer. Nós temos tudo. Tem muito a ver com pessoas, é isso? Da Câmara, temos economistas, temos de tudo. Portanto, a equipa, volto a frisar, é uma equipa eclética e a questão da moção não se pode considerar que sejam apenas chavões. Aquilo que lá está é aquilo que nós vamos preconizar, é aquilo que nós vamos defender, é aquilo que nós vamos implementar. A questão dos grupos de trabalho, que é transversal a várias moções, eventualmente até será. Agora resta colocar a questão, está a ser concretizado? Nas moções em que foram apresentadas, isso está a ser concretizado? Não sei se está. Relativamente à crítica que coloca, que nós temos uma moção... Não é crítica. Não, crítica. É uma provocação. Relativamente à questão... Fátima, nós convidamos... Sim. Não, nós convidamos as pessoas, não é para as tratar mal. Não me estou a sentir maltratada de todo, de maneira nenhuma. Está a ser uma conversa extremamente interessante. Relativamente à questão que o Bruno colocou, de que nós nos estamos a projetar não só para umas eleições internas, mas para futuramente
para preconizar aquilo que nós pretendemos para o Conselho da Marinha Grande. Aceito essa crítica, se for crítica ou comentário, aquilo que vocês quiserem classificar. É evidente que uma estrutura conselhia existe para dar resposta às necessidades da população. E como é que está a resposta? Constituindo-se como uma alternativa governativa autárquica. Portanto, nós neste momento estamos a compilar, estamos a reunir uma equipa, um projeto, o ideal, que está fundamentado em duas premissas, que é confiança e credibilidade, que são duas coisas que nós temos e que nós queremos consolidar. Para quê? Para que nós sejamos a alternativa em 2025, mas isto é evidente, eu não vou esconder isto de ninguém. Fátima, qual é o perfil que tu achas que a equipa que se chegar à frente para assumir esse desígnio, qual é o perfil que essas pessoas têm que ter? O perfil que as pessoas têm que ter para o desígnio de serem alternativa depois em 2025. Exatamente. São pessoas que, fundamentalmente... Do teu ponto de vista, obviamente, e do ponto de vista da tua candidatura, provavelmente já devem ter pensado sobre isso bastante. Pronto. Ou não? Pronto, aquilo que eu posso dizer neste momento, volto a frisar, isto tem tudo a ver, nós somos um partido, eu volto a frisar, nós somos um partido, nós temos órgãos internos, nós temos estatutos, nós funcionamos de uma forma a respeitar a hierarquia do partido, a respeitar os órgãos, a respeitar as normas. Essa discussão vai ser fomentada, vai ser promovida. Não, mas, Fátima, não estou a pedir nomes. Nós não estou a falar de nomes, eu estou a falar do perfil das pessoas. Sim, mas tens que refazer, Filipe, ou seja, é uma pessoa que se entrega à causa pública, é uma pessoa que abnegadamente quer ajudar a construir um melhor conselho. Alguém que tenha este perfil, que realmente queira mudar a Marinha Grande. É só boa vontade. É só isso que se pretende. Fátima, isso é só boa vontade, não é? Não é só boa vontade. É um perfil de boa vontade. Okay. Falta depois o perfil em termos de experiência política. Tem que ser alguém com experiência política, é isso? Não tem que ser alguém com experiência política. Pelo menos tem que ser alguém que tenha a vontade de representar o Partido Socialista nas suas ideologias, nos seus princípios e nas suas orientações. Tem que ser alguém que abnegadamente se dedica à causa pública e tem que ser alguém que consiga agregar consensos, alguém que consiga fazer pontes. Eu podia dar um exemplo de alguém a nível nacional, mas não vou dar, não vão pedir isso, não vale a pena. Mas tu vês-te nesse papel ou não? Alguém humanista e que defenda a questão, esta ideologia social-democrata. Pronto, é tão simples como isto. Mas tu vês-te nesse papel, era isso que eu estava a perguntar. Filipe. Só perguntas difíceis, pá. Filipe, eu não sou candidata a presidente da Câmara Municipal da Marinha Grande, eu sou candidata à Conselhia. Essa questão que me estás a perguntar... a pergunta é simples e eu acho que é legítima. É se tu pões essa hipótese ou se pões de parte à partida. Não, neste momento eu não coloco hipótese nenhuma. Essa questão nem sequer está em causa, não é isso. O que move neste momento é a Conselhia. Não me ponho isso em causa. Na altura própria, os órgãos, porque nós temos órgãos que funcionam. Temos normas, temos orientações, temos estatutos que funcionam e é assim que tem sido escolhido a pessoa que será apresentada como candidato à presidência da Câmara Municipal da Marinha Grande ou de outras câmaras. É assim que funciona, nós temos órgãos, não é agora, olha, vamos agora escolher a pessoa tal porque nos parece bem. Não é, existem regras e às vezes as orientações até vêm da Nacional. Às vezes, orientações não significa que seja taxativamente, mas às vezes há orientações emanadas e nós temos que tentar ali, dentro daquele leque, eleger e escolher alguém que realmente nos represente. Portanto, essa questão é completamente extemporânea, não faz sentido. Neste momento eu estou aqui a conversar convosco enquanto candidata à presidência da Conselhia da Comissão Política do Partido Socialista da Marinha Grande. Não podias ser mais clara. Outro dos temas que são curiosos, não deixam de ser curiosos, que se calhar era importante, pelo menos para os eleitores e para
do Partido Para os eleitores do Socialista. PS. Do PS, claro, do Partido Socialista. Que é a questão do vosso interesse, ou pelo menos da manifestação de interesse de voltar à sede antiga. Sede essa que vocês identificam até como palco de grandes decisões políticas para o Conselho nas últimas décadas, valorizada e potenciada e reforçada o seu espaço físico e conforto ao longo dos anos por camaradas e apoiantes anónimos. A sede histórica do PS maranhense preconiza os princípios fundadores e edificadores do partido. Ou seja, tu trazes para aqui não só nomes importantes e relevantes, como falaste há pouco, mas também esta bandeira física que é a sede. Assim, olhando para a sede agora, quer dizer, a questão das condições da sede, não sei se isto não era uma piada fácil aqui em relação a isto, mas porquê é que é tão importante? Assim, Não, piada fácil da nossa parte. Claro, como é lógico. Porquê é que é tão importante este voltar à sede? Porquê é que esta parte física é tão importante para um partido? O que eu posso dizer é que não é uma piada fácil. É importante voltar à sede, porque esta sede preconiza a história do Partido Socialista na Marinha Grande. Foi ali que tudo começou. Foi ali que grandes socialistas promoveram o debate político, a discussão política. Foi dali que foram emanadas decisões históricas e que estiveram na influência dos destinos da Marinha Grande. Foi ali que foram feitos comícios, debates políticos e é isso que nós queremos recuperar um bocadinho da história. Nós temos que preservar o legado, é importante perceber o passado para conseguirmos partir para um futuro. Temos que respeitar o nosso legado histórico e é o simbolismo que aquela sede representa. É evidente que eu percebo claramente, até mesmo quando estava em funcionamento, que aquela sede precisa de algumas obras, é evidente. Mas é o simbolismo que está aqui. A piada era aí. Se era a analogia ao partido. O partido também precisa de algumas obras, não é? Isso é como a sede, não é? Eu acho que tu não tinhas percebido o alcance do que o Bruno tinha dito. Era aí. Não era da vossa parte ao colocarem a questão, que era uma piada fácil. Mas até para as pessoas que nos vão ouvir e que podem não perceber esta necessidade e esta dificuldade, isto teria que implicar uma compra, uma aquisição deste edifício, não é? Portanto, ou seja, o PS, nesta altura, não está no edifício porque não é dele, portanto, ou seja... Não, porque Sim. Não, tem que ser, tem que passar pela aquisição. Mas precisamente isto foi uma das questões que nós falámos com o nosso mandatário, com o Sr. Telmo Ferraz. O Sr. Telmo Ferraz considera que é perfeitamente execuível a aquisição a retoma desta sede, digamos assim. Portanto, nós estamos aqui para executar essa vontade, essa premissa. E posso-vos garantir que vamos conseguir recuperar a sede, é o que vos posso dizer. É uma promessa que eu faço e que fica aqui e que daqui a uns tempos vocês podem depois rever se nós vamos recuperar a sede ou não. Fica aqui a promessa. Combinado. É a primeira promessa, já está. É a promessa. E tal como eu disse, nós não podemos prometer aquilo que não podemos cumprir. Portanto, eu estou a prometer aquilo que eu acho que é cumprível. É possível. Ok? Sim, Fátima, nesta altura, se calhar daria-lhe aqui os tais 2 a 3 minutos. Eu ainda tinha aqui uma questão. Acho que há aqui uma ou duas questões que eu acho que era importante também nós, antes de passarmos a essa última fase, e que tem a ver com o The Day After. Ou seja, isto é um processo que, apesar da democraticidade que reveste, e da legitimidade, obviamente, e que faz todo o sentido, estas disputas eleitorais às vezes deixam algumas feridas. No entanto, quer uma candidatura, quer a outra, o que pretendem é unir o partido. Certo. E a minha pergunta vai nesse sentido. Seja qual for o resultado que se venha a verificar, estás disponível para participar naquilo que for que o partido te pedir, ou estás na disposição de apelar aos eventuais perdedores que te acompanhem? Qual é que vai ser o dia a seguir? Olha, o dia a seguir vai ser a consolidação ou o caminho, tentar percorrer o caminho que eu iniciei em 1 de outubro de 2021, que foi a tentativa de unir o partido.
Tal como eu disse há pouco, ninguém fez mais para tentar unir o partido do que eu desde essa data. Portanto, a resposta realmente é que eu vou tentar unir o partido. E passado este tempo de disputa eleitoral, o que é que eu posso dizer? Que até existe aqui alguma tensão. O que eu vos posso prometer é que o Partido Socialista irá ficar garantidamente mais unido. Mas é preciso tempo, é preciso talvez mudar aquilo que está mal estruturalmente. Mas o que eu posso garantir é que comigo à frente, comigo e com a minha equipa à frente do Partido Socialista, nós iremos sempre tentar fazer uma evolução em harmonia com aquilo que é a nossa história, com aquilo que é o nosso legado, e para esta causa são todos bem-vindos, não há socialistas bons, socialistas maus, socialistas impuros, socialistas somos todos bem-vindos. E temos que acabar com esta questão dos estigmas e das divisões inaceitáveis. Isto não faz sentido nenhum. Temos que nos respeitar e temos que respeitar quem dentro do partido pensa pela própria cabeça. Foi uma das coisas que eu constatei, que quem pensa pela própria cabeça até há um determinado tempo era ostracizado. Nós temos que mudar isto, porque a democracia pluralista é a única forma do regime político em que os socialistas se reconhecem. Portanto, isto é importante. Nós somos um partido democrático, um partido pluralista, nós queremos unidade, não queremos unanimismo, e é por aqui que nós temos que seguir. O que eu vos posso dizer é que o objetivo, efetivamente, é ganhar a Conselhia, é aquilo que eu quero, mas é evidente que isto está nas mãos dos militantes, vamos ver qual é que vai ser o resultado. E como vocês bem sabem, Filipe e Bruno, a Comissão Política é constituída pelo método Hond, portanto há sempre necessariamente elementos da outra candidatura que vão fazer parte da lista. O que eu posso garantir aqui é que seja qual for o elemento escolhido pelos militantes, eu estou aqui, serei solidária, vou apoiar o candidato para que o PS seja mais forte. Da minha parte, poderá sempre contar com a minha colaboração, com a minha lealdade, principalmente com os valores e com os princípios do Partido Socialista. Portanto, é a garantia que eu vos posso deixar aqui neste momento de hoje. No dia a seguir às eleições, os adversários de hoje passam a centrar-se nos adversários que estão fora do partido, é isso? Exatamente, isso mesmo, Filipe, tal e qual. Até te ajudei. É isso mesmo. Pode aproveitar esta frase. Vamos todos convergir para um bem comum, para um fim comum. Exatamente, é isso mesmo. Tinhas aí mais uma questão, Filipe, não tinhas? Não, era fundamentalmente... Era o day after que faltava. Então pronto, então vamos deixar aqui à Fátima estes 2 a 3 minutos para poder ou recuperar algum tema que não tenha sido bem esclarecido, ou algum que nós não tenhamos trazido para cima da mesa e que fosse importante, ou apenas uma comunicação aos militantes do Partido Socialista para poderem, em primeiro lugar, ir votar. Acredito que seja esse o primeiro pedido, e depois... Primeiro tem que pagar as cotas. Pois, agora se calhar também já não vale a pena. Já vão tarde. Vai terminar agora à meia-noite. Pronto, então permitam-me então agora aqui neste momento que me é dado, que se calhar fazer um bocadinho a contextualização da própria Fátima Cardoso. E dizer-vos que eu sou o produto das políticas sociais. O que é que eu vos posso dizer relativamente a esta questão? Portanto, eu tenho 52 anos, iniciei a minha atividade profissional no setor privado, no setor dos moldes. Os meus pais nunca tiveram grandes possibilidades. O meu pai era camponeiro de limpeza na Câmara Municipal. E eu sempre tive a veleidade e sempre tentei agarrar as oportunidades que me foram oferecidas pela vida e fui estudar para Lisboa, tirei uma licenciatura através de uma bolsa de estudo e consegui terminar a licenciatura com uma média de 14 valores. Permitam agora aqui brincar um bocadinho, sempre estive no top 3, top 5 da turma, só nunca fui a melhor aluna porque tive na minha turma, por exemplo, a Catarina Sarmento e Castro, que é a atual Ministra da Justiça, tive a Rita Gomes Barosa, que foi secretária de Estado do Passos Coelho. Mas também só foi um mês. Pois foi com relvas. Mas não foi falta de competência. Eu conheço a Rita intrinsecamente e realmente aquela safra ali daquela turma foi muito boa. E o que eu vos posso dizer é que eu sou resultado das políticas sociais e foi também um bocadinho isto que me levou a integrar um partido que preconiza precisamente a equidade social. E aqui a escola pública, eu defendo imenso a escola pública e defendo que realmente é uma oportunidade que é dada a todos, é o elevador social. Isto é um bocadinho polémico, mas eu penso que é o elevador social, é através da escola pública
que nós conseguimos ser mais iguais e conseguimos construir uma sociedade mais igualitária, com mais equidade. E eu queria dizer isto, que realmente eu senti, e foi uma das razões que me motivou a integrar esta ideologia do Partido Socialista. E agradeço a todos os meus professores, agradeço a todos os meus colegas, porque conheci pessoas fantásticas, e pronto, e basicamente é isto. Queria deixar aqui esta nota. Relativamente à questão da conselhia, o que é que eu posso prometer aos nossos militantes neste momento? Neste momento, o que urge, o que é necessário fazer é a unificação do partido, partindo do pressuposto basilar de que a pluralidade de opiniões será sempre respeitada, portanto, porque não é o unanimismo que nos norteia, que nos caracteriza politicamente. Nós temos que reconquistar o Partido Socialista da Marinha Grande. Essa reconquista tem que ser feita internamente para que depois que se abra a um debate de ideias. E estes são passos essenciais para que se consiga fazer a unificação e a pacificação do Partido Socialista. Pronto, basicamente é isto. Somos um partido aberto, somos um partido moderno, somos um partido democrático. E esta é a altura de conseguirmos unir forças e de não qualificar aquilo que eu vos disse há bocado, porque não há socialistas bons e socialistas maus, somos todos socialistas, acabar com estas guerrilhas internas, temos que nos unir, e é aqui esta união que nos permitirá ter um foco naquilo que realmente importa. E o que é que importa? É a melhoria das condições de vida da população da Marinha Grande, é só isto. Isto é um momento que, com a humildade que me caracteriza, quem me conhece sabe perfeitamente que eu sou humilde, temos que reconhecer que temos que todos fazer parte da solução, não devemos criar mais problemas, e esta é a postura que caracteriza o Partido Socialista, que vai trabalhar agora nestes próximos anos, que vai ter um trabalho árduo, um trabalho intenso para se constituir como uma alternativa credível à governação atual. É o que eu posso dizer aos militantes. Muito bem, 2 minutos bem aproveitadinhos. Eu confesso que isto é uma brincadeira, obviamente. Mas confesso que se a Fátima tem falado mais cedo da turma dela e, portanto, de todas estas pessoas importantes, eu, obviamente, por ser redundante, nunca teria feito a pergunta se a Fátima seria candidata a mais qualquer coisa, porque a resposta estava dada. Vamos encerrar assim, agradecer muito à Fátima Cardoso pela disponibilidade e por esta hora e meia que me parece que foi bastante esclarecedora para os militantes em particular, mas não só. E agradecer ao Filipe também por ter conduzido e ajudado aqui a conduzir este momento de conversa a três. Obrigado a todos. Cá estaremos. O Não Vos Fora Nada fez assim 2 episódios, assim um bocadinho avulso como tem feito, mas deixamos já aqui a água na boca. Temos o plágio já para arrancar nas próximas semanas, com um modelo também ligeiramente diferente. Espero que nos continuem a acompanhar. Muito obrigado a todos. Obrigada também. Obrigada pela conversa. Nós fora nada, é tudo ou nada. Nós fora nada. Então e a prova? A prova? Faz-se já aqui ao lado. Nossos comerciais, por favor.